Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez eu retomo essa tribuna política para falar de assunto de interesse nacional. Desta feita, eu vou falar da ida do ministro Paulo Guedes, à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Hoje são 4 de abril de 2019. Ele esteve ontem lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Antes ele tinha sido convidado e recusou aí porque não tinha um relator, uma pessoa que tivesse o trato técnico ali na comissão para receber. Ontem ele foi, mas foi uma tristeza a ida dele lá. Teve uma molecada que recebeu ele com xingamentos, com distratos, uma coisa que não poderia acontecer em um parlamento civilizado. Aí, mormente, a intervenção do deputado Zeca Dirceu, se é que se pode chamar aquilo de deputado, eu acho que o que ele fez foi uma molecagem, baixando o nível da discussão, ofendendo o ministro Paulo Guedes. Quando ele fez aqueles comentários pejorativos com relação ao ministro Paulo Guedes, ele não estava ofendendo somente a ele, não estava ofendendo ao Poder Legislativo e ao Brasil. Porque o Poder Legislativo é o Poder Legislativo brasileiro e a família brasileira é feita de família de respeito e ele teria que ter, no mínimo, um decoro civilizado, obedecendo os códigos de éticas morais e do próprio regimento da Câmara dos Deputados. O que se viu ali foi pessoas jogar palavras ao ar sem nenhum fundamento. Paulo Guedes, que é um técnico de renome internacional, estava fazendo a exposição correta, dizendo que a Previdência é como é efetivamente, a reforma da Previdência é como é necessária para o Brasil, e aqueles apátridas que ficaram no poder por 16 anos, esculhambando o Brasil, eles ficaram esculhambaram o Brasil, deixaram o país numa recessão infeliz e a inflação galopando e com desemprego de quase 15 milhões de pessoas. São pessoas efetivamente desnecessárias para o Brasil. Desnecessárias. São coveiros da nação brasileira. Pessoas que não têm o mínimo de caráter. Eu vi uma ex-senadora lá, que hoje é deputada, fazendo argumentos tão pífios, que até um estudante do primeiro ano de economia ficaria muito decepcionado, porque não tinha ligação nenhuma com a lógica, com a verdade. E ainda fizeram desafios ao ministro, ocos. Por que eles não se desafiaram quando estavam no poder fazendo as coisas necessárias? Que tinham até popularidade de sobra para fazer e se recusaram a fazer, sabendo que o país, por mais burro que são mesmo, eles sabiam que o país ia cair nessa desgraça que caiu, nesse abismo, que se não for feito uma reforma
cirúrgica mesmo, nós estaremos perdidos. Não serão só as gerações futuras, não. Nós mesmos, que já pagamos nosso seguro social durante quase 40 anos, não teremos sossego na velhice, porque o governo não terá condição de pagar aposentados. Do jeito que vai, não tem. Então o ministro Paulo Guedes caiu como uma luva na mão do governo brasileiro, do povo brasileiro, para fazer essa reforma inteligente e necessária para o Brasil. Agora a molecagem vezeira em fazer bagunça, vezeira em atrapalhar a vida do país, estão aí, todos colocando as unhas de fora, querendo atrapalhar um trabalho sério que o Paulo Guedes, que o ministro Paulo Guedes tem feito, está fazendo com sua equipe. Mas eles não estão acostumados com coisa séria, não, minha gente. Não estão acostumados com coisa séria. Eles querem bagunça, quanto pior, melhor. Por isso é que eles deixaram o Brasil na desgraça que está, com 14 milhões de desempregados. É uma situação, minha gente, difícil. Esses partidos do absurdo não poderiam existir. Democracia tem limite. Democracia não é bagunça. Democracia não é anarquia. Não é anarquia. Até na anarquia tem ordem. Agora o que eles querem fazer é mesmo a bagunça social. O infortúnio de todo o povo brasileiro, para eles surgirem aí como defensores da pátria. E na realidade eles foram os coveiros da pátria. Coveiro da pátria. Me digam aqui qual foi uma política econômica útil dos governos do PT que lá ficaram por 16 anos. Uma só. Não existe, minha gente. O que eles fizeram lá foi atolar, foi empurrar a goela dentro do governo brasileiro, por conseguinte do povo brasileiro, os apaniguados, desocupados e vagabundos que andavam por aí se dizendo sindicalistas, mas eles eram o quê? Bagunceiros que andavam com aquelas bandeirinhas no ombro, fazendo o quê? Produzindo o quê? Agora, o senhor ministro Paulo Guedes foi convidado para ir na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e lá foi recebido de forma selvagem por alguns que não merecem o mandato dado pelo povo. Porque não tem respeito pelo povo. Não tem respeito pelo povo. Quando um deputado se comporta como Zeca Disseu se comportou contra o ministro Paulo Guedes, é porque não tem respeito por nada. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados Brasileiros, deveria, todo mundo que sentasse ali, ou com mandato ou sem mandato, se sentar com o maior sentimento de respeito, dignidade, decoro. Agora, o que fizeram lá com o ministro Paulo Guedes foi uma molecagem. Uma molecagem sem tamanho, uma molecagem própria deles. Que a casa deles deve ser daquele jeito ali. Eles devem conviver num lamaçal de um comportamento
intragável. Meus amigos e minhas amigas, é por isso que aquela gente jamais voltará ao poder. O povo brasileiro não entregará mais mandato de presidente da República àquela gente. O nosso triste Nordeste ainda enganado como sempre, elegeu alguns governadores do partido deles. Mas vai ficar por ali mesmo. Não terá mais chance essa gente, não terá mais chance de governar o Brasil. E olha, minha gente, eu estou falando aqui, eu não tenho partido político. Eu gosto da forma como o presidente Jair Bolsonaro está conduzindo, porque ele está conduzindo com seriedade. Ele está fazendo as coisas com seriedade. Chamou uns próceres da educação, da economia, da segurança, né? Por aí afora, para compor o seu governo. Diminuiu ministérios desnecessários. Tem ouvido as pessoas, muita gente apostava que não iria ouvir, mas o presidente Bolsonaro está ouvindo as pessoas. Está ouvindo as pessoas que entendem mais do que ele em certos setores para fazer. Para fazer o melhor. É isso que ele está fazendo. Agora, minha gente, essas brigas, no meu entender, só começaram porque depois da reforma da Previdência, que vai ser aprovada, escreva aí, vai ser aprovada, virá reforma tributária e virá reforma política, que são necessárias também e vão acontecer. Eles queiram ou não, porque não são maioria. Agora aqui eu também faço um registro muito preocupado, porque aqueles que estão lambendo a beira da gamela, querendo entrar no governo, não tiveram a hombridade e nem o patriotismo de se levantar e enfrentar seu Zeca Disseu, Gleisi Hoffmann, Maria de Rosário, Érica Cocai e outros apátridas que querem o caos para o Brasil. Por isso, curaram para deixar o Brasil na desgraça como deixaram. O presidente Michel Temer é que com a política, com seu ministro Henrique Meirelles e equipe, ainda socorreram um pouco o povo brasileiro e fizeram uma política com P maiúsculo. E ainda resgataram, não fizeram a reforma devida da Previdência, porque o parlamento, que na sua maioria foi jogado fora pelo eleitor, com muita razão, não apoiou a reforma da Previdência. E outras que ele queria fazer, mas recuperou muito o emprego, recuperou o crescimento que estava sendo negativo, a inflação debelou e a recessão também foi dominada. Isso é um trabalho que nós temos que creditar ao presidente Michel Temer e a equipe. Mas agora qual é a paga que ele está tendo? A perseguição. Prenderam ele por esses dias atrás em um espetáculo jurídico policial lamentável. Lamentável. Foi isso que aconteceu. Meus amigos e minhas amigas, de forma que nós temos que estar atentos para essas reformas e apoiar o governo nessas reformas. Eu não apoiei até agora tudo assim que o presidente Bolsonaro fez, principalmente a liberação
da base de Alcântara para os Yankees. Mas, contudo e todavia, ele é o presidente. O povo brasileiro deu a ele um mandato de 4 anos. Inegável. Inegável. E que esses desrespeitosos parlamentares nunca aceitaram. Nunca aceitaram porque apanharam na urna, apanharam nas urnas de uma forma clara, de uma forma muito explícita. Inegável a vontade do povo brasileiro em mudar a bagunça que estava o governo brasileiro com pessoas descomprometidas com o Brasil. Eles lá não tinham um projeto de governo, um projeto Brasil. Aliás, minto, eles tinham um projeto para destruir o Brasil, como quase destruíram. Como quase destruíram. Estamos aí com um desemprego muito grande e Deus sabe quantos anos levaremos para resgatar os empregos que o povo brasileiro precisa. Quantos milhões de famílias essa gente não levou a aflição que estão passando agora, necessidade, fome, a saúde comprometida porque não tem dinheiro para comprar o remédio e tudo mais, os filhos padecendo, sem dinheiro para comprar material escolar, sem dinheiro para comprar roupas. Meus amigos e minhas amigas, Deus sabe a agonia que esse povo está passando, sem emprego há muitos anos, e Deus sabe quando é que nós vamos recuperar os postos de trabalho que foram extintos pela irresponsabilidade de quem antes passou pelo governo. Meus amigos e minhas amigas, de forma que nós temos que estar atentos, apoiando o governo do presidente Jair Bolsonaro, porque ele não está querendo errar, está dando todo o passo seguro para fazer o melhor. E esses deputados que desrespeitaram o ministro Paulo Guedes, eles têm que entrar num cursinho intensivo de ética. Tem que entrar e fazer um curso e aprender o que significa ética. Portanto, meus amigos, vim aqui para fazer esse desabafo, falar que o parlamento brasileiro, mesmo renovado como está, ainda veio alguns morcegos hematófagos que perturbam e desfocam a política partidária e a política governamental no Brasil. Muito obrigado.